Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das soluções. A gente vai ver mais uma forma de calcular a concentração das soluções, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre porcentagem em massa e em volume, e também sobre título em massa e em volume, tá? Para representar aqui, só para a gente ver como é que está presente no nosso dia a dia. Como a porcentagem, ela pode estar presente no nosso dia a dia, na forma de concentração. O etanol, ou álcool etílico hidratado, ou seja, tem com água, ele está presente em vários lugares. Como, por exemplo, ele é usado como um combustível, né? Vocês já sabem disso, o etanol é um combustível. Ele está presente nas bebidas alcoólicas, como a cerveja, e ele é usado até para higienizar as mãos, né? Higienizar os ambientes, tá certo? No caso do etanol, usado como combustível, a concentração dele varia de 92,5% a 99,8%. O restante é água, basicamente. Na cerveja, por exemplo, a concentração do etanol é de 5%. E para higienizar as mãos, o ideal é o etanol, o álcool etílico, 70%, gente. Só um detalhe aqui, tá? Por que os 70%? Já existem estudos, foram feitos estudos que comprovam que essa é a concentração ideal para eliminar ali micro-organismos, né? Vírus, bactérias. Concentrações abaixo dessa não são eficientes. E acima dessas, o etanol acaba evaporando mais rápido. E aí não consegue eliminar ali, matar, né, os germes, tá, gente? Então, essa é a concentração ideal. Mais um detalhe, gente, aquela história do álcool gel ou álcool líquido. A diferença do álcool gel para o álcool líquido, gente, é que no álcool gel a gente tem uma substância chamada carbopol, que é um polímero que vai dar aquela consistência de gel, tá? A concentração de etanol é a mesma no líquido ou no gel. A diferença é só porque no gel tem essa substância a mais para facilitar o manuseio, tá bom? Só a título de curiosidade aí para vocês, para não terem mais dúvida. Ok, então vamos lá, como é que a gente usa o tal do título em massa? Título a gente vai usar como representante, gente, essa letra grega aqui chamada tau, tá? E o que seria o título em massa? É a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, que é a mistura do soluto com o solvente, pessoal. Detalhe, é um número adimensional. Como assim? Não tem unidade. O resultado nem vai ser grama, nem vai ser grama por litro, é só um número, tá? E ele representa quanto de soluto tem em 100 unidades da solução, tá certo? A gente também pode usar aí o título em volume. No título em volume, a gente usa a mesma letrinha, tá? O que é o título em volume? É muito parecido. A diferença é que vai ser a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. E mais uma vez, não tem, adimensional, tá, gente? Não tem aí uma unidade, não é grama por litro, certo? É só um número. E detalhe, gente, é muito comum a gente transformar o título em massa ou o título em volume para porcentagem. Como é que faz isso? Muito simples. O título em porcentagem é o título vezes 100. O númerozinho que você encontrou lá no título vezes 100. Tá bom, professora? Mas vamos lá ver alguns exemplos para ficar bem claro, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para título em massa e porcentagem em massa, tá? Olha só. Em 500 gramas de álcool combustível, etanol combustível, há 465 gramas de etanol. Qual é o título em massa e a porcentagem em massa dessa solução? Gente, ó, a gente vai considerar aqui, vamos colocar aqui a fórmula, tá? O título é a massa do soluto pela massa da solução. Apesar do etanol estar em maior quantidade, aqui a solução e aqui o etanol, a gente vai considerar ele como o soluto, tá bom? Para usar no nosso cálculo. Como é que a gente vai colocar? Então, a massa do soluto é 465 gramas, que vai ser a massa do etanol, tá? Qual é a massa da solução? Que é o etanol junto com a água e alguma outra substância. Vai ser, a massa da solução é 500 gramas. É o álcool combustível lá, a solução toda. O título, nós não sabemos, é o que nós vamos calcular. E a porcentagem em massa,
nós também não sabemos, também vamos calcular. Ou seja, temos dois cálculos para fazer, tá? Primeiro, vamos calcular o título, ok? O título é a massa do soluto pela massa da solução. Então, quanto é que vai ser o título? Quanto é a massa do soluto? 465. Quanto é a massa da solução? 500, ok? Se vocês dividirem aí 465 por 500, a gente vai ter 0,93. Então, o título é 0,93, ou seja, cada 100 unidades da solução tem 0,93, cada unidade da solução vai ter 0,93 de etanol. Então, é um número puro, tá certo? Bom, mas quanto é a porcentagem? A porcentagem talvez faça mais sentido. Eu vou pegar o título, pessoal, e multiplicar por 100. Quanto é o título? 0,93 vezes 100. Quanto é que vai dar isso? 93%. Ou seja, nesse álcool combustível, nós temos 93% de etanol, certo? E então, o álcool combustível é constituído por 93% de etanol. Gente, só um detalhe, se vocês observarem nas embalagens do álcool que a gente compra no supermercado ou na farmácia, tem duas concentrações. Tem assim, 93 graus INPM e 93 graus GL. INPM, pessoal, indica a porcentagem em massa. É mais comum a gente falar da porcentagem em volume, então dá um valor um pouco diferente, porque a densidade do etanol é menor do que 1. Então, a porcentagem em massa dá um pouco diferente da porcentagem em volume. Então, o que vocês verem INPM é a porcentagem em massa. Quando vocês verem GL, que significa Gay-Lussac, significa a porcentagem em volume. É uma pequena diferença entre um e outro, tá? Normalmente, quando a gente vai comprar, a gente frisa na porcentagem em volume, que é o GL, tá bom? Então, vocês, quando virem esses dois valores, não se assustem. Vamos ver aqui mais um exemplo. A porcentagem em massa de cloreto de sódio, o tal do sal de cozinha, né? No soro fisiológico é de 0,9%. Se vocês observarem, algumas embalagens, nas embalagens de soro tem dizendo que a concentração é de 0,9% de quê? Cloreto de sódio, tá? Qual é o título em massa de cloreto de sódio presente em 600 gramas de soro? Vamos lá, vamos colocar a nossa formulinha aqui de novo. Vamos saber quem é quem. Nós temos a massa do soluto? Não, gente, eu quero saber a massa do soluto, que é o cloreto de sódio. Então, eu não sei. Nós temos a massa da solução? Temos, é a massa do soro, que é 600 gramas, ok? Nós temos a porcentagem? Também temos, 0,9%. Nós temos o título? Não, nós vamos descobrir, tá bom? Como é que a gente vai calcular isso? A gente tem dois cálculos para fazer. Primeiro, a gente tem que calcular o título para depois calcular a massa, não é? Vamos colocar aqui, então, na fórmula. Gente, se for transformar título para porcentagem, a gente multiplica por 100, não é isso? O título para transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100. E se eu tiver a porcentagem e quiser transformar para o título? Olha só. Se eu quiser transformar a porcentagem em título, gente, eu vou pegar esse 100 e passar para o outro lado. Ele vai passar dividindo. Então, se eu tiver a porcentagem e quiser o título, é só dividir a porcentagem por 100, tá bom? Porcentagem por 100, tá bom? Então, vai ser o quê? 0,9, que é 0,9%, dividido por 100. Ou seja, o título é 0,009, tá? Agora vamos colocar, olha só, uma dica para vocês. Vocês podem colocar dessa forma o título ou já o resultado. Se vocês colocarem assim, vocês vão responder no final com uma regrinha de 3. Se colocarem o valor já calculado, a gente vai fazer uma multiplicação. Mas vamos lá, vou usar o valor calculado. Comentem aí embaixo como é que vocês preferem, se vocês querem usando regra de 3, que a gente pode comentar melhor depois, tá bom? Preparar um vídeo dessa forma. Aqui a gente vai focar em fórmula. Então, aqui o título é 0,09009, que vai ser igual à massa do soluto, que eu não sei quanto é, dividido pela massa da solução, que é
600. Se eu quero descobrir a massa do soluto, gente, o que eu devo fazer? Eu tenho que passar a massa da solução como? Se aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Então, a massa do soluto vai ser o título vezes a massa da solução. Tá, gente? Então, eu passei os 600 multiplicando. Se vocês calcularem aí, vocês vão achar que a massa do soluto é de 5,4 gramas. Ou seja, em 600 gramas de soro, nós temos 5,4 gramas de cloreto de sódio. Tranquilo, gente? Alguma dificuldade? Comentem aí, deixem nos comentários qual a dificuldade de vocês, tá? Vamos falar agora sobre o título em volume e porcentagem em volume. Gente, é muito semelhante, tá? Só que o que muda basicamente é que a unidade agora é litro ou mililitro. Lá a gente estava trabalhando com grama, quilograma, tá? Então, olha só, nós temos aqui, em 1 litro, 1000 ml de vinagre, há 55 ml de ácido acético, que é aquela substância que é responsável pelo cheiro e o sabor do vinagre, tá, gente? Qual a porcentagem em volume do ácido acético no vinagre? Eu quero saber a porcentagem. Vamos lá colocar a fórmula. O título em volume é o quê? Volume do soluto dividido pelo volume da solução. Quem é o soluto aqui, gente? É o vinagre ou o ácido acético? É o ácido acético, né, gente? O vinagre é a solução. Então, qual o volume do ácido acético? 55 mililitros. Qual é o volume do vinagre? A gente vai usar aqui litro ou mililitro? Como aqui eu usei mililitro, eu vou usar também o volume da solução em mililitros, tá, gente? Tem que usar a mesma unidade. Nós temos a porcentagem? Não. Então, vamos calcular aqui. O título é... Nós também não temos o título, tá? O título é o volume do soluto pelo volume da solução. Então, vamos dividir aqui 55 por 1000. Gente, dividir por 1000 é muito fácil, tá, gente? Se o 1000 tem 3 zeros, a gente vai voltar 3 casas. Então, quanto é que vai ser o título? 0,055, beleza? E agora, como é que eu calculo a porcentagem? Eu multiplico o título por 100. Multiplicar por 100 também é fácil, tá, gente? 100 não tem 2 zeros? Então, eu vou andar 2 casas com a vírgula para frente, tá, gente? Então, qual é a porcentagem? 5,5%. Ou seja, a porcentagem de ácido acético no vinagre é igual a 5,5% em volume, tá? Vamos ver aqui só mais um exemplo. Um químico deseja preparar 5 litros de álcool etílico 70% em volume, ou 70 graus GL, que eu falei para vocês lá no começo. Que volume de etanol anidro, etanol puro, e água destilada ele deverá usar? Vamos aqui colocar a nossa formulinha, como sempre. Qual é o volume do soluto, gente? Eu não sei, eu quero saber. Qual é o volume da solução? O volume da solução é o que eu quero preparar, não é? Que são 5 litros. Qual é a porcentagem em volume? 70%. E qual é o título? 70 dividido por 100. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tiver a porcentagem e quiser o título, eu divido a porcentagem por 100. Porcentagem por 100, tá? Que vai dar quanto? 0,7. Vamos usar agora esse título na fórmula para a gente descobrir o volume do etanol, tá certo? Então, vamos lá. 0,7, que é o título, vai ser igual o volume do soluto, no meu caso aqui vai ser o etanol, dividido pelo volume da solução, que é 5 litros. Para eu deixar o volume sozinho, eu passo o 5 multiplicando, né, gente? Então, 0,7 vezes 5 dá quanto? Calculem aí. 3,5 litros, ou seja, eu vou usar 3,5 litros de etanol. Gente, mas para transformar para achar o volume da água, preciso fazer a regra de 3? Preciso usar a fórmula? Gente, é só eu fazer uma subtração, não é? Se é só água e etanol, então eu vou usar os 5 litros, que é a solução, menos o etanol, que é 3,5. Qual é o volume da água? 1,5. Então, para preparar 5 litros de álcool 70, serão necessários 3,5 litros de etanol e 1,5 de água.
Beleza, gente? Dúvidas? Deixem nos comentários. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais, pessoal!